A elegância, eu gosto muito de falar de atmosfera, de campo, porque a gente não consegue definir, palpar, mas a gente sente a elegância. E a elegância, eu encontro a elegância no singelo, no sublime, mas não aquela elegância que nos distingue e nos aparta, mas a elegância que acolha. A elegância não está só nos objetos, está na forma como você vive, como você fala. Acho que ela passa pela sutileza, pela sensibilidade, pelo sutil, pela harmonia. E nada disso tem que ver com valor tangível. A elegância é um valor intangível e por isso ela é tão preciosa, né? É interessante que a gente sempre tem as referências na infância. Então, a minha mãe, ela é de Porto Alegre, ela é formada em conservatório de música, de acordeon, como toda gaúcha. Então, eu me lembro pequena, a música clássica muito presente. E ela tinha as coleções de museus do mundo todo. Dessas coleções era o acesso que nós tínhamos aqui no interior. Eu me lembro que eu ficava olhando Goya, Louvre, enfim, esses museus todos de Madrid, aquelas obras, então esse era o contato. Então eu me lembro a mesa em casa, sempre ela era muito bem montada, ela sempre tinha uma harmonia, apesar dos objetos simples, singelos, mas a gente sempre tem flor com água, nós tínhamos sempre o guardanapo, o tecido, isso faz parte, eu acho, da minha história, de alguma maneira vem influenciando até então. E eu me lembro que eu queria um contexto que envolvesse arte. E naquela época, isso eu já sou formada há 30 anos, arte para mim o que eu poderia ser mais próximo seria a arquitetura, na capital. Então eu fiz uma formação em arquitetura, sempre com esse olhar um pouco divergente para os materiais, para as formas, para os elementos. Fiz a faculdade na Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Floripa. Você começa com o escritório e ninguém te dá uma obra para você construir. E você começa com o interior, fazendo a mobília, aquele início de carreira. E eu sempre gostei na faculdade do interior dos materiais. E aí eu idealizei a possibilidade de criar uma empresa, criar a Formos, que desde o início foi um projeto de vida. Eu acho que aí a nossa singularidade, a nossa complexidade. Eu gosto de pegar o ordinário e colocar ele extraordinário. Eu gosto de reverenciar. E rigor, eu tenho muito rigor. Eu vou fazer algo, eu vou estar honrando a matéria-prima, a mão de obra que fez aquilo. Então isso foi desde o início. Mas em termos de linguagem, eu botaria essa linguagem, esse brutalismo sofisticado que eu me identifico, que é esses materiais muito tectônicos, muito a verdade. Então é eucalipto, madeira verdadeira, que a gente pegou no reflorestamento, é a cerâmica do barro, da terra. Todo um projeto sempre começa com excesso, sempre. E aí você vai em processo de purificar. E aí você chega no silêncio, porque nós temos produtos que têm muito ruído. Vamos falar do silêncio, eu preciso do silêncio para ouvir. Isso é um paradoxo. Eu preciso do silêncio para ouvir, porque se eu silencio, aí eu vou ouvir a intuição, a imaginação. E se eu estou com muito barulho e a gente está com muito ruído, eu não ouço. Aí eu só propago algo que eu nem sei de onde que veio aquilo. Então o silêncio para mim é o grande luxo. E o vazio é o campo onde tudo é possível, outro paradoxo, né? No vazio há o infinito, então tudo é possível. Você entende esse universo? É igual o artista está no seu ateliê, com as suas tintas, os seus pincéis, os seus elementos, e ele está o tempo inteiro estabelecendo um diálogo. O escritor, aonde ele vai buscar as referências dele? Nas suas memórias, a gente tem que estar próximo. Então eu não coloco limites.
Para você trabalhar com processo criativo e ter um volume, você tem que ir expandindo, abrindo cada vez mais o pensamento. E eu preciso construir uma narrativa. Eu sou uma tecelã, porque senão as coisas ficam soltas e isso me incomoda. Então eu sempre tive esse olhar de pesquisadora, de buscar o significado, o sentido e alinhar. E esse olhar para a arqueologia do futuro, que é tentar ler, tentar compreender quais são os movimentos que nós estamos ali envolvidos. E quando eu busquei essa palavra, e nem me lembro de onde que veio essa arqueologia do futuro, porque tudo é ciclo, é o ciclo que estrutura a evolução. E como eu trabalho muito com os materiais e composições, eu não ia escrever um texto. Então eu criei esses painéis, como fossem janelas nesse mundo emaranhado, com um olhar que pudesse ordenar como que nós estamos vivendo esses movimentos. E é esse trabalho de arqueologia do futuro que eu acho fantástico, eu quero aprofundá-lo mais, é entender esses movimentos, compreender e contextualizar, sempre referenciando no passado, no presente e no futuro. E aí eu acho que eu tenho mais chance de conseguir ler o momentum, algo que está vivendo agora, nesses tempos líquidos que a gente está em ebulição. Eu acho que é importante relatar que a gente está dentro de uma cantina de vinho, do nono e da nona. Como eu bem relatei, descendente de italiano e como todo italiano, fatto vino. Então produzíamos vinho de mesa para vender para o Bexiga. E há uns 6, 7 anos atrás, a cantina veio fechar depois de 60 anos, meu avô faleceu, meu pai com uma certa idade. E aí com esse espaço aqui, que era um espaço que estava de certa maneira até degradado e eu precisando, eu fiz esse todo ressignificado. E então a ideia inicial do celeiro, eu tinha que cultivar novos negócios, novos produtos. E aí em seguida a gente tem esse segundo espaço que era próximo, onde a gente tem essas pipas de tijolos. E metaforicamente a gente chama de silo, porque aqui nós estamos com a nossa colheita das nossas sementes, fazendo uma brincadeira. O espaço é um campo, né? E você acessar, de alguma maneira, ele tem uma interferência dentro de você, eu acredito. Ele tem muita informação. E você ter um espaço que te inspire, isso é fantástico. A musa não vem no caos. A musa, ela só vem, ela precisa de uma certa ordem, assim. A musa enquanto inspiração. Então, a gente tem os nossos laboratórios, nós temos as nossas transgressões ou as nossas divergências a nível de produto, de materiais, e a gente expõe de uma maneira como você pudesse contemplar, como você tivesse uma experiência artística, transgredindo essa coisa muito comercial que estamos todos. Eu acho que o mundo virou um grande mercado, em vez de virar uma grande galeria, né? Um grande museu.